aqui do 5º ano da faculdade. Não tem 5º ano. Mas eu pra mim talvez tenha 6º. Queria só ressaltar isso. Acho que o ideal seria que o KPPF estivesse aqui no meu lugar, né? Mas não tinha ninguém no KPPF, então eu meio que fui direcionado para ocupar esse lugar. Então, partindo um pouco da minha experiência na faculdade e também da minha militância, eu milito no MRT já há 4 anos, também já militei no movimento secundarista e tal. Eu queria colocar algumas coisas, fazer algumas polêmicas com as falas que já aconteceram e para a gente pensar. Começando pela fala da professora sobre os processos que nunca se terminam. Eu faço a leitura de que num país como o Brasil, um país que é uma semicolônia, de fato não vai se terminar nenhum tipo de processo até o fim, porque capitalismo, né? Acho que o capitalismo usa o Brasil como seu quintal, como uma grande fazenda, e muito dificilmente a gente vai conseguir atingir níveis de bem-estar social que sejam comparáveis minimamente a algum país europeu ou Estados Unidos. Acho que dentro do capitalismo não é esse papel que o capitalismo reserva para o Brasil e para a sociedade brasileira. Então já coloca o primeiro questionamento. Daí, mais diretamente sobre junho de 2013, porque a professora colocou que em junho de 2013 se abre um processo que culmina no golpe. Eu acho que de alguma forma sim, mas precisamos fazer uma caracterização desse processo profunda. Porque para mim, junho de 2013, inclusive enquanto alguém que na época militava no MPL, o que se abriu ali foi um processo de questionamento a todos os tipos de governo, inclusive os governos petistas. Um processo de juventude que vinha ocorrendo em diversos países. Se a gente parar para lembrar, são inúmeros os processos que vinham acontecendo, acho que desde 2011, 2010, Estados Unidos, México, enfim, diversos. E que chega no Brasil. E que com certeza, como a professora aqui me estava colocando, acho que os instrumentos que a gente tem para analisar todo esse processo não são suficientes, mas eu acho que a gente do MRT vem se apropriando de um conceito do Gramsci sobre crise orgânica, que fala sobre crise orgânica para tentar entender que processo é esse. E o Gramsci, bom, o que significa a crise orgânica para ele? É a crise de representatividade, é a crise social, é a crise econômica, e eu acho que é isso exatamente que a gente vem vivendo. Uma crise econômica começa em 2008, vai se aprofundando, de fato no Brasil chega bem depois, mas que chega. E também, né, nesse caminho se abre uma crise de representatividade, o que culmina também numa crise social. Temos aí, acho que o ponto mais alto dessa crise social é o estado do Rio de Janeiro, militarizado praticamente. Então, essa crise orgânica ela vai dando caráter ao que se torna, na nossa leitura, o fim da restauração burguesa e o começo de uma nova etapa que está indefinida. Que para a gente, acho que ela pode ser disputada à esquerda ou à direita. E acho que a direita tem sido exemplar em disputar essa nova etapa do capitalismo no Brasil. Mas ter clareza de que junho de 2013 foi um movimento progressista, bastante progressista, de questionamento, mas que infelizmente a direita soube capitalizar bastante. Daí eu queria pensar alguns fatos que foram ocorrendo depois desse... Acho que depois do primeiro mandato da Dilma, do segundo mandato, na verdade, quando ela é reeleita, já aplicando alguns ajustes, e dizia para a base social dela, uma base mais progressista da classe trabalhadora, que não iria atacar e acabou atacando, e isso fez com que ela perdesse base. Perdeu popularidade entre aqueles que elegeram ela. Isso abre caminho para a direita, abre caminho para o golpe se materializando, não só via institucional, porque na nossa leitura é um golpe institucional, não um golpe militar
como a gente está acostumado a ver, mas um golpe institucional por cima, né? Que muitos chamam de golpes palacianos, mas isso não se dá por fora da realidade concreta na sociedade. Vou ter que passar um minutinho. Eles encontraram base social para isso. O descontentamento com a Dilma foi base social para isso. E daí são diversos processos. Acho que o Cunha abre o processo do impeachment, que foi elaborado pela Janaína Pascoal, que foi eleita a mais votada da história do Brasil, a deputada mais votada. Ele abre em dezembro de 2015 o processo vai se desenvolvendo e no meio do ano eles finalmente dão um golpe na Dilma, derrubam. E aí começa uma verdadeira caçada às bruxas, né? Acho que outro ponto mais alto dessa caçada é a própria prisão do Lula no começo desse ano. Em abril. Acho que em abril. O que pavimenta mais ainda o caminho para o bolsonarismo se fortalecer, porque se a gente parar para lembrar, acho que a própria professora Sônia Krupa colocou, apesar dos pesares, o Lula tinha 40% das intenções de votos e por isso justamente ele está preso. Tenhamos críticas ou não, ele foi preso porque ele ganharia provavelmente no primeiro turno e o objetivo do golpe não era voltar para um governo de conciliação de classes, mas sim conseguir estabelecer um governo ultraliberal, que o governo Temer já tem sido e o Bolsonaro vem aí para fechar isso com chave de ouro. Eu vou concluir. Conclua, Will. Tá, Conclua sua fala, conclua essa graduação, faça alguma coisa. Conclua. Por último, só para concluir, eu acho que ocorreram dois processos no último mês que marcam ainda mais o que é essa ditadura da toga, né, do próprio judiciário. Que um é a questão da biometria, que é um absurdo eles dizerem que 3,5 milhões de pessoas não podem votar, sendo que 600 mil pessoas são só na Bahia, principal bastião eleitoral do petismo. E o outro absurdo que eu fiquei estarrecido foi o Fux proibir que o Lula pudesse dar uma entrevista, sendo que pessoas cometeram crimes considerados contra a humanidade puderam dar entrevistas, e o Lula, porque é o candidato e que talvez uma entrevista desse um up para a eleição do Haddad, foi impedido. Então, só para concluir, acho que é um pouco disso assim, que eu queria colocar. Existe um processo de caçada às bruxas no Lula, na Dilma. O governo do PT foi um governo de conciliação de classes, do qual eu há muitos anos fiz oposição, fosse no MPL, hoje no MRT, mas fiz oposição e que, pela primeira vez na nossa história, a gente teve que tomar a difícil decisão de chamar um voto crítico no PT. Acho que nesse momento o que está em jogo se a gente vai enfrentar de frente nas urnas e nas ruas o petismo ou se a gente vai vacilar. Como parte disso, a gente acompanha os milhões que vão votar no PT, mas deixando muito claro que a gente não vai vencer só nas urnas. É preciso ir para as ruas, mobilização. Acho que hoje é um passo importante aqui no FEUSP. Só um passo